gente vai começar aí mais um Laços Talk falando de um tema difícil, não é fácil, né, pessoal? Porém, super importante. É um assunto que a gente não pode mais fugir aqui no Brasil, que é a polifarmácia, né? É um assunto que a gente vem aí adiando, fingindo que a gente não está vendo, mas que agora, com o envelhecimento populacional, ele vai se tornar um grande tema a ser tratado, né? Não que isso não afete outras faixas etárias, afeta absolutamente todas as faixas etárias, mas o idoso, como ele se dispõe mais ao sistema de saúde, né? Ele se expõe, ele vai a mais consultas, ele tem mais doenças crônicas naturalmente, ele acaba tendo aí uma maior exposição a esse problema e o resultado disso também é pior para o idoso, né? Já que ele está mais sujeito a queda, alterações cognitivas, enfim. Então, hoje a gente vai falar desse tema difícil, mas que a gente precisa enfrentar. E aí a gente convidou aqui, está muito feliz aí de estar junto com o Matheus, da Seguros Unimed, e com a Mária, da Fundação Real Grandeza. E aí eu vou começar pedindo para os dois se apresentarem antes da gente fazer a primeira pergunta, e aí depois a gente já começa esse bate-papo aí super bom sobre esse tema. Vamos começar pela Mária? Mária, por favor, se apresenta. Bom dia, queria primeiro agradecer e parabenizar pela iniciativa. Eu sou a Mária, sou médica, sou a atual gestora de operações de saúde da Real Grandeza, que é uma operadora de autogestão. Tenho a formação de MBA executivo em saúde, mestrado em epidemiologia e política do setor. Bem-vinda, Mária, obrigada, viu? Matheus. Olá, bom dia a todos. Eu sou Matheus, eu sou enfermeiro de formação, trabalhei bons anos na área assistencial, tenho uma especialização em cardiologia e depois eu fiz uma transição de carreira e fui para a área de gestão. Hoje eu estou à frente da coordenação de atenção à saúde aqui dentro da Seguros Unimed, tenho MBA em inovação e gestão de saúde. Prazer estar aqui com vocês para falar desse tema super desafiador, né? E, gente, é muito desafiador e tanto a Mária quanto o Matheus são pessoas que estão, de alguma forma, puxando muito esse tema, né? Não só dentro das operadoras de cada um, mas também junto com a gente, junto com o programa. É uma preocupação para eles. Então, a gente trouxe aí pessoas que, de alguma forma, já estão aí super preocupadas com esse tema. E aí, eu vou começar falando um pouquinho, né, do tamanho desse problema. Né? Hoje, quando a gente recebe uma carteira de uma operadora, que a gente vai fazer o primeiro levantamento, a gente tem, em média, cada pessoa tomando 16 medicamentos. E polifarmácia, gente, o mundo está preocupado com 5, né? Então, olha o volume. Quem toma 16 não toma nenhum. Eu falo que já misturou a branquinha com a amarelinha, a rosinha tomou 2 vezes. Então, assim, é um problema gigante, né? Por que vocês acham que é um problema silencioso? Que a gente ainda não ouve esse problema sendo tão falado, tão discutido, enfim, ele ainda está ali no silêncio. Essa eu queria ouvir um pouquinho aí dos dois. Por que vocês acham que ainda é um problema silencioso? Eu acho que é um problema silencioso, Marta, por vários motivos, né? Um deles, a gente teve aí a transição demográfica da nossa população, então hoje o percentual de idosos, ele é gigante, né? E a previsão é que isso continue. Junte-se a isso, a gente tem um modelo que é de uma fragmentação dos serviços assistenciais. Mesmo em operadoras de saúde, eu digo até as verticalizadas, a gente tem uma diversidade de serviços assistenciais e que na saúde suplementar o beneficiário tem o acesso e muitas vezes ele valoriza a qualidade do plano pela oferta da rede e não há uma interoperabilidade dos sistemas, dos prontuários, das conversas. Então, tem essa questão da fragmentação, tem a questão de que a formação, né, dos profissionais de saúde, sobretudo dos médicos prescritores, eles são focados em diretrizes clínicas de especialidade, então o paciente ele é visto muito bem com eficácia para hipertensão, depois ele vai no endócrino para diabetes, e se ele tiver alguma outra comorbidade, ele vai num outro especialista, e regra geral, não existe essa coordenação do cuidado.
Acho até que já caminhamos muito com a APS tem um papel muito importante, mas a gente tem aí algumas questões. E tem o fato também de que a polifarmácia, ela hoje não é medida nas operadoras como ela poderia ser. A gente infere a polifarmácia pelo gasto com o medicamento e não pelos indicadores de segurança e qualidade da assistência, como, por exemplo, o que gera de efeitos adversos, o que tem de interação medicamentosa, o que tem de internação desnecessária, complicações de queda e fratura, enfim, todo esse cenário. E o sistema nosso, ele é baseado no custo da utilização e não na remuneração do valor. A gente vem também nessa transição. Então, todo esse conjunto contribui para que a gente tenha, surpreendente esse dado, porque é hiperpolifarmácia, né? Porque se é hiperpolifarmácia com 10, a gente está aí, infelizmente, num ranking muito acima. Mas é todo um contexto. E acho também que tem o apelo da indústria farmacêutica, tem todas essas questões. Então, a gente é um desafio silencioso que hoje está na pauta da operadora, mas talvez a estratégia e a forma de aferir ela não seja ainda a melhor. E você, Matheus? A Mária foi falando, eu fui concordando aqui, né? Porque de fato é exatamente isso. O sistema ele foi desenhado perfeitamente para gerar essa confusão que a gente se encontra muitas vezes. Então, durante muito tempo, a gente olha para a medicação como um processo de prescrição. A gente vai prescrevendo e dando acesso às pessoas. Então, primeiro você tem que dar acesso para a consulta. Daí a gente vem caminhando para isso. Daí você passa na consulta, daí tem a prescrição. Então, dá acesso a medicamento, né? Levar medicamento para as pessoas para controlar essas doenças. Mas ao longo do tempo, a gente também não foi educado e não implantou isso. Como é que eu vou olhando para a prescrição e vou tirando medicamentos que não faz mais sentido para esse idoso ou para esse paciente? Desprescrever medicamentos não é sinal de falta de cuidado. É muito pelo contrário, é sinal de que você está cuidando daquela pessoa. Então, a gente precisa começar a olhar para todo esse cenário que a Mária muito bem colocou aqui para a gente, e sempre pensando nisso, né? Por que a gente, ao longo do tempo, não para, não planeja e começa a desprescrever? E talvez no banco das universidades a gente pudesse treinar melhor esses prescritores, porque de fato quem prescreve precisa ser treinado, mas ele sozinho não vai conseguir resolver tudo. Né? Então, quando a gente olha para os sucessos internacionais, a gente vê que o trabalho ele é coletivo. E aí eu percebo que no Brasil, infelizmente, falta esse trabalho multiprofissional para ajudar a desprescrever um pouco desses medicamentos. Se eu olho para o farmacêutico clínico, ele é muito subutilizado. A gente poderia introduzi-lo dentro desse processo para que pudesse nos ajudar a desprescrever. E associado a isso, só contribuindo com a fala da Mária, mas todo esse cenário que ela bem colocou aí para a gente. Vocês descrevem o cenário como ele é e a dificuldade aí que a gente vai ter para lidar com isso, né? Então, ele é invisível porque a gente não mede, mas como é que a gente vai medir se a gente não tem acesso a essa informação? E aí ele está todo fragmentado. Enfim, vocês foram colocando aí exatamente isso, e essa coisa da desprescrição, ela é muito difícil mesmo. Eu acho que não tem só a coisa dos outros médicos não olharem as prescrições diversas, que isso acontece o tempo inteiro, né? Cada especialidade vai criando um lixozinho ali, e a gente não consegue fazer esse todo, mas a desprescrição, ela é algo que a gente precisa de verdade estudar, não é uma coisa simples de fazer, né? Então, falta também essa coisa aí da gente capacitar efetivamente todos os médicos, porque hoje quem acaba muito lidando com a desprescrição é os geriatras, só que a gente só tem 2.800 geriatras no Brasil. E aí, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, efetivamente, todo mundo vai ter que ser capacitado para isso. E aí, juntando isso tudo que vocês me falaram, como é que a gente pensa quem vai liderar
mudança em relação à polifarmácia, né? Quem é que vai liderar isso? Porque se os médicos estão fragmentados, como vocês falaram, né? Se a gente não tem formação para essa desprescrição, se a operadora não consegue, porque a maior parte desses medicamentos, eles não são medicamentos de cobertura obrigatória, então só algumas operadoras têm aí programas, né, que se somam à cobertura obrigatória de oferta de medicação de varejo. Se a gente não consegue ver o que está sendo tomado, quem é que poderia liderar um pouco essa tomada aí de frente para a gente reverter isso? Quem vocês acham? É uma coisa que precisa partir do governo? É uma coisa que pode ser feita pela academia? As operadoras podem ter um papel? A sociedade médica? Quem poderia estar aí ajudando a gente a mexer com isso? O que vocês acham? Eu entendo como a Mária colocou, a atenção primária tem um papel fundamental de coordenar esse cuidado, de olhar para todo esse processo. Mas ele, reforço o que eu disse anteriormente, ele não é um processo único, exclusivo de um único profissional. Ele é um processo multiprofissional e, por que não, com envolvimento também governamental e da família desse paciente, porque o médico prescreve, o farmacêutico pode controlar, a atenção primária pode gerenciar, mas no dia a dia, no mundo real, é a família que está à frente disso, junto com o seu idoso, organizando, entendendo ali qualquer sintomatologia pós-prescrição daquele medicamento, alguma reação adversa, então a família tem que estar inserida dentro desse processo. E, obviamente, quando a gente olha para uma questão governamental, a gente precisa ter, até olhando, não fazendo uma cópia do que é feito lá fora, mas como aprendizado mesmo, né? Você olha para o Japão, o que o Japão fez, quando você olha para a Alemanha, o que a Alemanha fez, quando você olha para o Canadá, o que o Canadá fez. E como que a gente traz para o Brasil e introduz uma política obrigatória para que essas prescrições possam ser gerenciadas e revistas anualmente que seja. E aí eu entendo que a atenção primária, olhando para todo o processo de longitudinalidade, integralidade dentro desse processo, talvez pudesse nos ajudar e contribuir para esta cobertura. Óbvio que a gente precisa ampliar a atenção primária Brasil afora, e aí a gente está falando para todos. Quando eu olho para o meu mundo, dentro da Seguros Unimed, a gente trabalha muito focado em atenção primária, então a gente já tem uma cobertura para os nossos idosos dentro desse processo. Precisamos avançar muito mais, e a ideia não é substituir o médico assistente. É, de fato, a gente concatenar outras ações e outros cuidados no apoio deste cuidado, para que ele possa viver mais, com qualidade, e ter, de fato, o envelhecer mais saudável e mais longevo, né? A coordenação do cuidado, ela é feita com expertise pela atenção primária, e a gente precisa considerar, né, o papel do médico assistente, principalmente aquele particular, em alguns planos que tem essa modalidade livre escolha, onde eu diria que ele talvez fique mais afastado do sistema de saúde, de uma maneira geral, tanto público quanto da saúde suplementar, por uma questão de direcionamento da carreira, né? Quem está no consultório, muitas vezes, não fica muito isolado. Como você bem colocou, Marta, eu acho que a desprescrição, ela leva uma insegurança do médico. A gente foi treinado a vida inteira para prescrever e se sentir seguro. As diretrizes confirmam isso. Retirar uma prescrição dá um grau de insegurança. Então, eu entendo que a gente precisa agregar na atenção primária, e nem todas as operadoras têm isso, a presença do farmacêutico, porque eu acho que isso passa pela revisão do processo de farmacoterapia, a presença dele atuante. Hoje a gente tem uma experiência na Real Grandeza muito rica, que é um projeto de deshospitalização, onde a gente interage com a nossa equipe multidisciplinar interna da operadora e as equipes assistenciais, equipes de auditoria, serviço social, e o que a gente identifica é que essa transição do cuidado, que eu acho que é um dos pontos importantes aí no cuidado que a gente vem fazendo, né, porque muitas vezes a APS não tem acesso
quando muda o ambiente, por exemplo, para hospitalar, essa questão da informação, a gente vem com uma boa experiência em relação a essa transição de cuidados com a conciliação medicamentosa, pré e pós-alta, mas isso é um processo e envolve um grau não só de maturidade, mas disponibilidade de equipe das operadoras, né? Nem todas contam com farmacêutico clínico. Os hospitais, quando contam, estão focados muito ali na dispensação, em algumas questões de efeitos adversos. Então, eu entendo que é um mecanismo da sociedade, a nível público, isso se transforma numa política, mas a nível privado, eu acho que as operadoras elas precisam enxergar o ganho secundário que hoje elas não identificam, que é como esse acompanhamento e esse gerenciamento do cuidado através de uma PS ou através do engajamento do médico assistente pode trazer benefícios, né? O idoso mais ativo, mais funcional, ele evita o sinistro da operadora. A qualidade de vida do idoso, ela traz uma perspectiva. Só que a gente precisa virar essa chave, porque qual é o default da operadora? É o modelo de remuneração por evento. E aonde que a farmacoterapia, esse profissional, ele se encaixa? Ele não se encaixa. Eu não tenho uma perspectiva, até mesmo da agência reguladora, que eu acho que tem que entrar nesse debate, de trazer esse profissional como sendo um profissional necessário, né? Hoje a gente sabe que ele é necessário, mas talvez ele não integre tanto. Então, a gente precisa, sim, eu acho que é a APS com o médico assistente, mas isso só não basta. Esse conjunto de coisas, eles precisam acontecer. Gente, olha, tá saindo um monte de ideias aqui, eu tô anotando tudo para depois a gente ir consolidando. Acho que a gente já falou bastante aqui, ó, de fragmentação, de rede consolidada, né? Que a gente precisa sair daquela ideia do livrinho gordo que a gente tem lá de 1990, né? Isso, quanto mais gordinho o livrinho, melhor a operadora. A gente tem que sair desse lugar, né? E partir para uma rede qualificada. Uma rede mais restrita não significa uma rede melhor. Muitas vezes ela significa uma rede melhor. Então a gente tem que mexer com cultura. A gente tem visto também, e aí eu vou entrar numa outra seara aqui, não só a quantidade de medicamentos é muita, mas a qualidade dos medicamentos também preocupam muito a gente, né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, para o 4M do IHI, quando ele fala da preocupação com a medicação, ele fala muito da polifarmácia, mas ele cita lá 3 classes de medicamento que interferem diretamente no envelhecimento, porque ela vai estar interferindo no cognitivo, vai estar interferindo na mobilidade. E quando a gente vai olhar, por exemplo, para ansiolítico, dentro do envelhecimento, é um uso absurdo, né? Uma vez eu estava discutindo com o pessoal da Holanda, né, lá de Buurtzorg, quando eles olharam os números, eles falaram, mas Marta, como é que é isso? É igual supermercado, a gente leva o carrinho e vai botando dentro? Eu falei, tipo isso. Então, assim, a gente tem a quantidade e a gente tem a qualidade. E aí, dentro da qualidade, a gente tem muito medicação que interfere em cognição e mobilidade, tipo ansiolíticos, e a gente tem muita automedicação. E nesse caso, a gente vai precisar de estratégias paralelas, né? Porque uma coisa é a gente tratar o que a gente está vendo ali de prescrições que vem aí desse uso maior da rede, desfragmentar essa rede para poder resolver, mas o outro é um pouco também a gente mexer com políticas um pouco mais macro, que vão aí na direção do não uso de medicações por automedicação, de trabalhar a saúde mental. Então, a gente sabe, sim, que a gente tem hoje 25% de idosos com depressão moderada grave, é muita coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, como é que a gente controla aí todo esse uso, né?
quando a gente está falando disso, vocês acham que a gente consegue ter, de alguma forma, seja regulatória ou seja mesmo via parcerias, né, essa orientação também no varejo, gente? Porque isso me preocupa muito, sabe, hoje a forma como a gente consegue aí adquirir essas medicações, né. Talvez a gente tenha aí uma forma mais fácil de adquirir isso do que em qualquer outro país que eu já tenha estudado de verdade, né. O que vocês pensam disso, gente? Essa é uma pergunta extra, assim, porque veio do papo de vocês, mas assim, o que vocês pensam que a gente poderia fazer com isso? Eu percebo que vamos colocar assim, a indústria farmacêutica, e aí eu estou falando via varejo, né, que hoje é uma capilaridade invejável, eles têm essa articulação, inclusive é muito difícil para a gente que tem programas de subsídio de medicamento, e a gente tem, competir com essa precificação, né? Em paralelo a isso, tem um programa da farmácia popular, que eu acho que ele aumentou o acesso, mas a gente também não pode deixar de entrar no radar. Eu vejo que o varejo, ele flerta com as operadoras, tá? O tempo todo a gente tem abordagens. O problema é que ele vem com uma iniciativa puramente econômica, você me dá volume e eu te dou desconto. Por isso que eu entendo que teria que ter um posicionamento de uma política estruturada, porque isso precisa ficar claro. Para a operadora ter conforto diante do órgão regulatório, né, e nas normativas de que isso é permitido, até onde é permitido e como é permitido, e também para que isso tenha do lado do varejo e da indústria farmacêutica que está por trás, né, sobretudo aí com a quantidade de genéricos que a gente tem, hoje é um drive-thru, você chega ali e pega realmente, principalmente os sintomáticos, e aí você tem uma concomitância, assim, que cada vez mais novas marcas e novos nomes estão surgindo. Então, acho que teria que ter essa regulação, não no sentido da vedação, mas deixar os papéis claros, permitir projetos de parceria com as operadoras de saúde, e aí eu entendo que as cooperativas, as autogestões, elas até são mais aderentes a isso do que as medicinas de grupo, por conta do público, tendo a clareza de que você vai, a partir daí, fazer alguns indicadores, aferir, como, por exemplo, a farmacoterapia, a interação medicamentosa, como é que isso está veiculado, né? Ter um mínimo também de acessos, porque a ideia não é ter um subsídio só para custear um medicamento. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista de política, a ANS ela precisa dar um passo adiante, incorporando no seu escopo o farmacêutico. Na medida em que ela faz isso, como o ente regulatório, ela traz um novo player para dentro da operadora, que não é opcional, ele passa a ser normatizado. Precisa também instituir como remunerá-lo, né? Porque ele é um profissional de saúde como psicólogo, como nutricionista, e eu percebo que tem essa questão. Então, acho que tem os dois lados, e acho que falta aqui clareza de processos e de políticas, sabe, Marta? Boa. Matheus. Concordo também, né? Assim, a gente hoje entra na farmácia, a impressão que passa é que você está num supermercado ou num shopping, porque tem tudo, né? Vende-se de tudo. Especialmente os medicamentos de livre acesso, especialmente de analgesia e assim por diante. A gente precisa atacar, a gente precisa trabalhar em parceria com essa indústria farmacêutica, mas eu entendo que precisa regular. Se não regular, vão continuar tendo acesso e trazendo malefícios para a saúde desses indivíduos, sejam eles da saúde suplementar ou do setor público. A gente precisa olhar como política de saúde mesmo, dentro de um cenário brasileiro que a gente já observa internacionalmente. Então, é isso que você falou, né, Marta? Em nenhum outro país a gente vê um livre acesso a medicamentos como a gente vê aqui no Brasil. Então, para você comprar um medicamento, você precisa ter prescrição, não é exatamente do jeito que a gente faz aqui.
Do ponto de vista do lado de cá, né, enquanto seguradora, há um desafio muito grande, porque eu consigo mapear aquilo que eu oferto, está coberto pelo rol. Eu sei o que eu estou oferecendo. E, obviamente, quando eu faço a captação aqui dentro da minha área, né, que eu tenho um núcleo de assistência farmacêutica e eu capto esses pacientes que eu estou fornecendo medicamento, a gente usa uma plataforma aqui, que é a LexComp, então eu consigo mapear o que o paciente está usando, eu já cruzo essas informações, se tem alguma interação ou não, e eu desdobro isso para o médico assistente, para o paciente também. Mas eu estou olhando para um nicho muito pequeno dentro do cenário da quantidade de vidas que eu tenho. Eu preciso chegar nessas outras pessoas para que eu possa também cuidar delas e dar essa orientação. Então, o desafio ele é muito grande. E acredito que a gente precisa ter apoio da ANS, assina embaixo o que a Mária falou. Precisamos incluir o farmacêutico como uma diretriz de cuidado. Não é só quando necessário, não, mas como uma diretriz de cuidado. Então, quando você olha para a Alemanha, você consegue agendar uma consulta na farmácia com o farmacêutico, ele consegue fazer a análise da sua prescrição e fazer essa discussão. E se precisar, ele faz o contato com o médico assistente, que está ligado à atenção primária, né? Então, tem todo esse fluxo já desenhado. A gente precisa, de fato, caminhar para isso, semear essas boas ideias para que a gente possa colher isso no futuro. As boas ideias, elas nascem desse tipo de situação que está acontecendo aqui, desse bate-papo, dessa discussão, desse olhar para o futuro, para que a gente possa realmente implementar ações que possam dar bons frutos, né? E a gente fica pensando, às vezes, né, em medicações, a gente se preocupa, né, com as medicações que chamam a atenção da gente, né? Então, a gente vai lá se preocupar com, ou por causa do custo, ou porque são medicações mais especiais, ou porque tem muito evento adverso, aí a gente já se preocupa com ela. Mas hoje, o que a gente tem visto aqui, por exemplo, um dos principais agressores que a gente tem é diurético. Uma medicação super, vamos chamar entre aspas, banal, né? Eu chego no balcão da farmácia, não preciso de absolutamente nada para comprar um diurético. É uma medicação que tem muitos similares, alguém falou sobre isso, acho que foi a Mária. Então, ele tem muitos nomes fantasias para um mesmo princípio ativo, né? As pessoas não reconhecem esse princípio ativo e elas vão comprando os nomes fantasias diferentes e acumulando aqueles diuréticos. Então, a gente já pegou muitas pessoas tomando 3, 4 do mesmo princípio ativo com nomes diferentes, né? E diurético para idoso, gente, ele é quase igual um ansiolítico, a gente tem que ficar super de olho aberto, né? Porque ele vai sim trazer vários eventos adversos aí para esse idoso que vão chegar lá na queda, né? Lá no evento adverso que a gente vai perceber no hospital. Então, às vezes, a gente não está falando daquele medicamento mais complexo ou que vai chamar atenção. A gente está falando de absolutamente tudo, né? A gente está falando de uma dipirona, a gente está falando de um diurético, a gente está falando de olhar para todos os medicamentos aí que esse idoso faz aí o uso, né? E aí, gente, a gente chega agora num lugar onde a gente precisa falar também de algumas possibilidades para o futuro, né? Eu acho que uma delas é esse dado. Eu acho que tem uma quantidade de dado hoje nas próprias farmácias e nas PBMs que hoje não são usados absolutamente para nada que seja assistencial. Eles viraram um dado muito mais de comercialização mesmo, né, de possibilidade de marketing, do que de uma gestão assistencial. E tem uma possibilidade de gestão assistencial ali absurda, né? Então, assim, a gente até tem o dado, ele só está por aí espalhado e a gente não está conseguindo juntar, né? Ele está nas prescrições, que às vezes estão em lugares diferentes, ele está nos dados das farmácias, enfim. Então, a gente precisa, de alguma forma, acessar esses dados. E a outra coisa é tecnologia. Muito provavelmente, a gente agora vai começar a ter tecnologia para fazer um pouco dessa gestão aí desses dados,
né? Então, eu queria saber de vocês se vocês já estão aí de olho, se já viram alguma coisa com relação à tecnologia, o que vocês imaginam que a gente possa estar acessando aí nas próximas, né, nos próximos anos, e como que vocês já começaram ou não a acessar esses dados aí de alguma forma. Quer começar, Maria? Eu acho que essa questão da tecnologia, né, ela é muito sinérgica na saúde, assim, né, a gente como profissional de saúde tem muito orgulho de estar podendo viver isso, né, mas acho que a gente precisa, no meu entendimento, pontuar, né, a tecnologia, ela vem como apoio, mas ela não pode substituir o julgamento profissional, né, porque a gente hoje vê uma proliferação de algoritmos, e aí a gente cai para o outro lado do pêndulo, né, como tudo na vida, que é a decisão tomada pelo algoritmo. E a gente está falando aqui de decisão clínica, decisão complexa, decisão de vida, envolvendo muitos fatores. Então, na Real Grandeza, a gente tem um grupo de inovação, eu pretendo apresentar essa proposta para eles. A gente tem uma base de dados grande, como qualquer operadora, porque a gente tem a utilização. Para além disso, né, quando a gente tem os programas de promoção e prevenção, que também ocorrem na Unimed, a gente também tem outros dados, existem dados com prestadores que prestam esse serviço, existem dados com a farmácia, e aí sim, Marta, aquele medicamento que ele é caro, complexo, o próprio usuário, ele tem medo de usar incorretamente. Né? E eu tenho um ponto que eu sempre me lembro, eu sou pediatra de formação, fiz assistência durante muitos anos, e pediatra é todo detalhadinho, né? Você desenha aonde é na seringa, onde é o volume, a cor, e tem uma questão cognitiva e de entendimento, que na polifarmácia, o médico também na graduação, principalmente lidando com adultos, ele não tem esse cuidado, ele subentende que o adulto vai conseguir administrar. E você tem que fazer um mapa, literalmente, como você faz na enfermagem no plantão. Porque dependendo do que você tem refeições, alguns momentos do dia em que os dois não podem estar juntos, um anticoagulado, enfim. E isso é complexo para a família. Eu acho que a gente, como operadora, tem uma obrigação de educação e saúde para o nosso público. E a gente precisa treinar os pacientes e os cuidadores. Mas acho que a inteligência artificial, ela vem para transformar, primeiro, né, aquele volume de informações dos profissionais de saúde, que é humanamente impossível, até que quem queira fazer desprescrição e conciliação medicamentosa com as diretrizes, ela traz isso de uma forma consolidada e rápida, né, que em tempo real fica difícil. Segundo, que você permite esse trânsito de dados, né? Você consegue essa integração das bases. Daí a importância da regulação que a gente falou, para que o setor também venha, porque hoje, o que o mercado, né, de farmácias quer? É share de mercado só, ele não está preocupado com o dado assistencial e nem em verificar se ele está vendendo, porque ele podia ter ali, ó, esse paciente já comprou esse similar, isso é muito fácil, é só ele olhar ali, mas ele não tem esse drive. Então, a gente tem essa questão da inteligência artificial, a gente hoje está trabalhando já com algumas iniciativas na Real Grandeza, mas é uma quebra de paradigma. E mais do que uma quebra de paradigma, ela vai envolver integração de dados. Os dados na operadora, muitas vezes, eles são muitos, mas são dispersos. Dispersos que eu digo, não é que não sejam organizados, mas eles não estão se falando. E a gente precisa ter essa lógica, porque, por exemplo, fazer uma revisão de farmacoterapia sem ter uma ferramenta é difícil, né? Vamos combinar que a gente vai tentar fazer na mão, mas é difícil. Então, acho que a gente tem aqui o papel de trazer para dentro da estratégia da operadora essa fala e esse momento, porque senão a gente fica só medindo o número de consultas, número de exames, número de internação. Aí eu trago uma questão. Aquela internação poderia ter sido evitável por uma boa desprescrição ou conciliação, um bom treinamento da família? Essa fratura que a gente está vendo hoje, que vai acabar num CTI e por aí vai, ela poderia ter sido evitada porque a gente é muito reativo, né? A gente precisa ser preditivo. E eu acho que aí é que está essa mudança do momento. Matheus.
Super concordo. E a Marta começou a falar essa questão da indústria, e eu fiquei pensando aqui, né? Qual que é o papel da indústria e das farmácias? Porque as farmácias cada vez mais ofertam novos serviços, né? Para vender mais. Então, é a vacina, o que é excelente, não é que seja ruim, mas qual que é o papel, a responsabilidade das farmácias, das drogarias, que cada vez mais querem mais mercado, como a Mária trouxe, e da própria indústria? Porque a saúde suplementar é regulamentada pela ANS, precisa cumprir uma série de requisitos. O SUS tem uma regulamentação que precisa trabalhar em cima. Mas será que a indústria farmacêutica e as drogarias não deveriam ter também um papel como coautores deste processo de cuidado? Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho nisso, né? Olhando aqui para dentro de casa, concordo 100% com o que a Maria falou. Não é que os dados estão desorganizados, eles precisam se conversar. E é o que a gente tem tentado trabalhar cada vez mais aqui dentro da operadora, especialmente nas linhas de cuidado na qual eu faço a gestão. Então, a gente tem tentado colocar na linha de cuidado de idosos, a Marta sabe bem disso, quando a gente tem ela enquanto parceiro, a gente tenta olhar para esses idosos casando com todas as informações, não só de internação e utilização de pronto-socorro, dos medicamentos que a gente oferta para ele também. Então, eu tenho hoje uma plataforma que o meu time de farmácia faz essa análise, conversa com o próprio paciente, com o médico prescritor, e agora a gente está implementando uma inteligência artificial também para poder concatenar todas as informações e ela nos ajudar, porque é humanamente impossível a gente conseguir estratificar esses dados sem uma apuração mais adequada de uma inteligência artificial para que possa nos ajudar. Mas eu reafirmo aquilo que a Maria falou. A inteligência artificial, ela não vem para substituir o prescritor ou o profissional médico ou o profissional de equipe multi. Ela vem para organizar essas informações que hoje estão precisando ser organizadas de uma forma mais assertiva e, obviamente, contribuir para a qualidade assistencial, que é o mais importante. Hoje a gente vê uma internação e muitas vezes a gente se questiona, essa internação desse idoso aconteceu porque não dava para evitar ou era algo que a gente poderia ter evitado se tivesse mapeado essa situação preventivamente? Então tem todo esse cuidado que a gente precisa de fato olhar. Mas reafirmo aqui, penso que a indústria e as drogarias precisam ter alguma corresponsabilização com relação a esse cenário. É muito fácil vender e estimular a compra, mas qual é a responsabilidade que elas precisariam ter em cima desse cliente que ela está vendendo o medicamento? Boa. E a gente falando aqui de inteligência artificial, ela é um super apoio, né? Principalmente para esse paciente idoso. A gente começou há uns 4 meses atrás, talvez, a usar a inteligência artificial de voz, né? Nas consultas, vocês sabem disso. E aí, a gente começou a ver não só a facilidade para o profissional, que esse era o objetivo número 1, né? Você não precisar mais anotar as coisas no prontuário, a inteligência colher, mas a inteligência, ela também te dá input. Então, ela por trás também tem um monte de protocolos que são nossos, né, que podem ir ajudando. E aí, uma das coisas que ela começa a ver quando o paciente, por exemplo, você está colhendo a história medicamentosa dele, né, o que você já usou, o que você usa hoje, quantas miligramas e tal, que horas, nananã, a própria inteligência já vai dando alerta, né, para essa enfermeira, para ela ir reparando em que lugar aquele manejo está errado, se ela aciona rápido um médico para rever uma prescrição. Então, gente, é a gente usar da maneira correta, né, para a gente chegar lá na frente de uma forma boa. Bom, a gente já está aí com o tempo estourando. Eu anotei 6 pontos aqui que vocês falaram, que a gente precisava aí olhar de alguma forma para chegar aí numa atuação boa com relação ao tema da polifarmácia. É uma política pública, então a gente precisa falar, a gente precisa ter meta, a gente, enquanto país, tem que olhar para isso. A Europa fez um plano até 2030 para reduzir polifarmácia, então, assim, a gente precisa de alguma coisa semelhante, a gente precisa de uma definição pública. A gente precisa tentar reunir esses dados de uma forma mais organizada, né, de uma forma macro, né, e olhar para esses dados de polifarmácia enquanto gestores
desde cima até embaixo, né? Nacional, municipal, aí vamos para a operadora, enfim, aí a gente tem que organizar isso. Parcerias com o varejo e com a indústria, não só para desconto, mas para gestão assistencial, acho que isso daqui é muito importante. Cultura, então a gente vai ter que mexer com coisas importantes, tipo rede aberta, né? Enfim, falar sobre polifarmácia, porque às vezes a gente também trata a redução da polifarmácia como uma restrição de acesso, e na verdade é uma melhora de qualidade de vida. Bom, trabalhar o papel do farmacêutico, a gente falou bastante aqui, e um apoio regulatório. Então, vocês foram falando, assim, milhões de coisas maravilhosas que eu anotei esses 6 pontos. Mas, para a gente encerrar, e aí eu queria que vocês falassem sobre isso e também já fizessem a despedida de vocês, se vocês hoje tivessem a caneta lá no Ministério da Saúde, para trabalhar um único ponto para mexer com polifarmácia, o que vocês atacariam primeiro? E aí, pessoal, quem vai começar? Eu entendo, vou começar por aqui, Mária, atacaria com essa política nacional de revisão que fosse anual da prescrição. Precisamos ter uma diretriz clara, incluído isso dentro do cuidado. Então, se eu prescrevo medicamento, se eu prescrevo exames, se eu oriento a alimentação, se eu oriento a rotina, eu preciso ter isso dentro desse checklist de cuidado preconizado o olhar para a prescrição. Faz sentido, não é questionar o medicamento que o idoso precisa, é questionar se ele ainda precisa deste medicamento. Ele pode ter tido a necessidade do uso do medicamento até determinado momento. Hoje, talvez, ele não precise mais. E a gente precisa incluir isso enquanto política, numa diretriz clara, Brasil afora, para que a gente possa, daqui a um tempo, olhar para esses dados, para esses indicadores e ver, de fato, que o idoso está vivendo mais, com mais qualidade, não está caindo tanto, diminuiu internação, reinternação. Então, eu penso que, na minha humilde opinião, eu atacaria por esse lado. E agradeço pela participação aqui, Marta, Mária, companheiras aqui desse bate-papo. Sempre bom poder conversar e estou sempre à disposição. Prazer imenso. Em meu nome, em nome da Seguros Unimed. Eu concordo com o que o Matheus falou, se a gente pudesse escolher, né, e de fato a gente nunca teve nessa posição de opção máxima de tomada de decisão, né? Entendo que seja difícil, mas eu acho que um indicador que atenderia a tudo, tanto a nível público quanto privado, e seria mais fácil, é um indicador que avaliaria a revisão da farmacoterapia na qualidade da assistência ao idoso, com comorbidades, com o uso de polifarmácia. Eu acho que ele é mais fácil de se começar, é mais acessível, e a gente já tem aí vários embriões e até questões mais maduras, como núcleos de farmácia nas operadoras. Então, acho que a gente insistiria, né? Claro que você tem que trazer isso como um indicador com toda a métrica, toda a ficha e todas as possibilidades, e tornar isso uma prestação, né, de serviços obrigatório, que hoje, eu volto a dizer, essa opcionalidade, ela traz um descompromisso com a velocidade de implantação, com o resultado, e aí a gente tem aí essa população de idosos crescendo a nível exponencial, e a gente precisando dar conta disso, porque eles vivem mais, não necessariamente vivem melhor, demandam mais aos planos de saúde, e muitas vezes o timing que a gente tem para implantar isso é um timing que a gente perde em relação à qualidade de vida do idoso. Eu queria agradecer muito a vocês, foi um prazer estar aqui, né, com pessoas que têm esse compartilhamento de ideias. Acho que a gente consegue semear, difundir, né, a Laços tem esse papel, é um prazer conhecê-lo, Matheus, e acho que a gente pode, a partir daí, internamente, nas nossas operadoras, e nas nossas oportunidades relacionais, né, no nosso networking, a gente também semear isso, porque tem um desconhecimento grande do tema polifarmácia, né? Mesmo na comunidade científica, muitas pessoas não conhecem em profundidade.
e desejar sucesso aí, Marta, dessa iniciativa. Muito obrigada. Gente, eu que agradeço demais vocês. Eu costumo falar também todos os lugares que eu vou sobre esse tema, então acho que ele virar uma rotina nossa, é uma missão também da gente, né? Eu acho que esse tema para o envelhecimento, ele é talvez o número 1 aí do que a gente precisa hoje levar para frente, e a gente colocar um pouquinho dessa semente de por onde esse idoso estiver passando, se tiver todo mundo preocupado com a polifarmácia, em algum momento ele vai ter a sua prescrição revista, né? Então, se a gente tiver isso longitudinalmente na preocupação desse cuidado, a gente tende aí a melhorar bastante esse problema, obviamente tratando de todo o resto que vocês falaram, né? Política pública, capacitação, cultura, tudo mais. Mas eu acho que a gente precisa aí dar esse pontapé. Gente, muito, muito obrigada pelo tempo de vocês, por toda a parceria, por toda essa preocupação que vocês têm aí com cuidado ao idoso dentro das operadoras de vocês. E obrigada aí por a gente poder levar esse tema plantando essa sementinha aí, igual a gente falou, né? Dessa importância. Obrigada, viu?